Mestre Jesus, espiritualidade amiga, presente, nós agradecemos pela oportunidade valiosa para todos nós. Estamos aqui de volta às dependências da Fraternidade Espírita Camilo Chaves para mais uma oportunidade de aprendizagem, de estudos do texto bíblico de Moisés, o livro de Gênesis, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento em espírito e verdade. Agradecemos a Ti pela misericórdia com que nos envolve, Senhor. Possamos aqui realizar o melhor ao nosso alcance. Tenhamos a inspiração, a orientação, para que os nossos comentários sejam proveitosos para todos nós, encarnados e desencarnados, em busca de crescimento espiritual, progresso, transformação moral. Que as Tuas bênçãos de amor, bondade e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então hoje nós vamos avançar no estudo de Gênesis para o versículo 15, do capítulo 3. Então nós vamos, como sempre fazemos, fazer a introdução do estudo com a leitura de alguns versículos do texto, do capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Nós hoje vamos a partir do versículo 15, que diz para nós o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, um versículo bem simbólico. Vamos começar então. E porém inimizade entre ti e a mulher. Então aqui a inimizade é entre a onda mental, ou a razão, e o sentimento. O que ocorre quando nós adotamos um novo conceito que contraria os nossos desejos, os nossos interesses. Então a inimizade representa falta de sintonia, descompasso, antagonismo no plano interior, entre uma proposta renovadora como o Espiritismo, o Evangelho, por exemplo, e o que os nossos desejos ainda apontam, os interesses ainda antigos, e nós trazemos de existências
anteriores, na base do automatismo já conquistado. Então, vai haver um entrechoque, um descompasso, conflito. O nome aqui no texto, inimizade. E, obviamente, que isso se reflete entre as pessoas. Os conflitos que nós trazemos no mundo interior, eles propõem dificuldades no campo do relacionamento com o próximo. Então, se existe uma inimizade interna, essa inimizade muitas vezes vai se projetar no próximo. Muitas vezes nós vamos começar a culpar o próximo por questões interiores, questões internas que nós não conseguimos resolver. Então, Júlio, só uma colocação. Primeiro, sim? Isso se refere a pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento. E a gente pode colocar essa ideia dessa inimizade no momento em que nós estamos buscando formar novos hábitos? Os hábitos antigos vão se contrapor naturalmente. Você não quer abandonar os hábitos antigos. Então a sua razão está querendo mudar. Mas o seu contraparte do sentimento, que representa hábitos estratificados do tempo, não querem. Por isso que o processo é lento, é demorado, de transformação é demorado. Vencer velhos condicionamentos, mudar para novas rotinas, nova dinâmica. A gente vê muito isso, por exemplo, no trabalho mediúnico, em que os componentes, muitas vezes, quando estão no início do processo, têm dificuldade em cumprir pontualidade, assiduidade. Por quê? Porque a tarefa mediúnica é uma nova rotina que está sendo implantada. Então é preciso, por exemplo, o médium, ele precisa, no dia da reunião, ter cuidado com a alimentação, uma alimentação mais leve, ter um cuidado com pensamentos, com desejos, sentimentos, controle das emoções. Então isso é uma proposta de trabalho, para uma nova rotina de trabalho, mas que é também de renovação, que não é para agradar os espíritos, é para você ter um desempenho, uma participação adequados para o trabalho que você se propõe, que é o de atendimento a desencarnados sofredores. Então, costuma aí haver os conflitos com dirigente, com coordenador, com outros companheiros. Essa questão da inimizade aí simboliza tudo isso. Então, até que os tarefeiros consigam implementar um novo condicionamento e se afeiçoarem a uma nova rotina, leva um tempo. Então, aí vão acontecer aqueles conflitos da seguinte maneira. Tem um evento festivo no dia da reunião. Certo? Tem uma reunião de família no dia da reunião. E é que isso aí vai estabelecer os conflitos, a chamada inimizade, a parentela vai cobrar. Mas aí que o médico tem que ser firme. Isso. O médico tem que ser firme, porque ele assumiu um compromisso. É como o do médico. O médico está no seu horário de lazer, mas aí a emergência o chama para a mesa cirúrgica, ele vai? Não vai? Ele vai.
Então, isso muitas vezes traz dificuldade para os neófitos, que não conseguem ainda vencer a si mesmos. Mas eu acho que dentro dessa dinâmica, desse processo, o mais importante é você ter a consciência disso. Porque a partir disso, você é quem vai buscar recurso para vencer. Por exemplo, mas uma reunião uma reunião de educação mediúnica é uma coisa, a reunião de desobsessão é outra. Então, a desobsessão, por exemplo, é um trabalho mais sério. Tem normas. Um médico, por exemplo, que falta 3 vezes sem avisar, ele pode ser cortado. Ele ainda não entendeu o que ele está fazendo na reunião. Não entendeu o compromisso. Sim. Certo? Então, essa é a tarefa do coordenador. O coordenador é que tem que... O coordenador é que tem que, às vezes, afastar alguém que não está cumprindo a disciplina, não está sendo respeitoso na mesa, por exemplo, já aconteceu aqui. E até mesmo porque aquele que ainda não consegue trabalhar dessa forma correta pode interferir no correto, Exatamente. Há precedência. É uma brecha também espiritual. Ele vai ser um elemento, um ponto fraco no trabalho que vai ser utilizado pelos espíritos para causar confusão e desordem. Sim, é verdade. Então, tudo isso está aqui, nós podemos trabalhar o assunto dentro desse tema aqui, inimizade. Então, é questão de afeiçoar, porque nós estamos afeiçoados, né, espíritos que estamos reencarnando na Terra de milênios, estamos afeiçoados só ao materialismo, os prazeres do mundo, a lei do menor esforço. Então, quando nós lidamos com a disciplina, com uma filosofia disciplinadora, educadora e disciplinadora, nós vamos ter dificuldade. Se não tivermos força de vontade, humildade, não é? Por exemplo, por isso que Jesus define a humildade como a virtude mais básica, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque a humildade é aquela virtude que vai abrir a porta para as outras virtudes. Então, se o elemento já rechaça de cara disciplina, os parâmetros, ele está aprofundando a inimizade, certo? O sentimento interno de inimizade. Sentimento interno. Inamistoso, sentimento inamistoso. Falta de vontade, de boa vontade. Tudo isso é comum nós vemos na casa dos espíritas esses conflitos, todas as tarefas. Personalismo, né? Porque você não tem humildade, consequentemente, se você não busca desenvolver a humildade, a sua personalidade vai falar mais alto. O amor próprio. Betinho, ela passou por isso. Então, nas casas espíritas é muito comum. Os problemas aí de falta de disciplina, que na base está o personalismo, o egoísmo, não concordar com as normas, com a disciplina. Então, são os espíritos que estabelecem a disciplina da reunião de mediúnicos, são os espíritos que estabeleceram a disciplina. Allan Kardec e os espíritos. Então não é capricho de nenhum coordenador. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, até que o médium se afeiçoe, vai levar um tempo. Afeiçoar. Porque nós estamos afeiçoados à vida lá de fora. Que a gente, como espírito, a gente já tem certa experiência, né, de outras vidas, provavelmente já conhecendo o Espiritismo, a doutrina. O Espiritismo está na Terra, o Espiritismo está na Terra desde apenas 1857.
Se nós aqui, então, vamos estar no máximo na segunda existência de contato com o Espiritismo. Então, porque a nossa vida Entendeu? espiritual, provavelmente a gente tem, já tem formado esse hábito, né? De outras colônias, Você forma hábito na vida material, não é na colônia. Você não traz, não, Não. as experiências de lá? Você traz o avanço intelectual. Tá. Na colônia você vai começar uma mudança de hábito, mas na colônia é mais fácil. Agora, quando nós estamos no corpo então o condicionamento do passado está presente. Aí nós vamos lutar contra o próprio eu do passado. E as provas também. Você vai trazer tendência, você vai trazer uma vocação vaga, entendeu? Por isso trabalho sem encarnações. E as provas também, né? Que devem fazer com que você, É. através delas, você tenha a oportunidade de refletir melhor, não deixar levar exatamente pelo desejo. Agora, se você já adquiriu, por exemplo, disciplina, Paulo dizia assim, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Então, mesmo quando estávamos no Império Romano, nós aprendemos disciplina. Verdade. Nem todos, tá? Mas quando aqueles que, por exemplo, que foram militares, aprenderam disciplina. Era essencial. Né? Certo? Então, essa disciplina é uma virtude que carregamos para todas as áreas da vida. Então, você vai ser disciplinado. Então, você vai reencarnar. Você vai ter uma marca, por exemplo, da disciplina. Mas você pode utilizar para o mal. Você pode utilizar para satisfazer suas paixões. Disciplina. Nós agora estamos aprendendo a usar a disciplina, se é que nós já temos uma disciplina desenvolvida, nós estamos aprendendo a utilizar para o trabalho espírita. Porque tem a disciplina para o mal, né? Porque muita gente aprendeu muita coisa no Império Romano, por exemplo. Disciplina, muitas outras coisas. Respeito à hierarquia, né? Por exemplo. Isso a gente carrega para Os outros vezes. carrega também os condicionamentos complexos. Então, na colônia a gente aprende a teoria, filosofia, certo? E faz um progresso intelectual. Mas aí na encarnação é que nós vamos consolidar. Porque aquele progresso intelectual filosófico que na colônia é teórico, embora a gente tenha praticado, mas é no corpo que nós vamos ter que consolidar. Consolidar no corpo. Vencendo as más inclinações que vão pesar. Então, por isso que é muito comum, né? É muito comum quando os médiuns, vamos falar dos médiuns, que é a nossa área. Os médiuns ainda não têm estofo de disciplina, costuma dar muito trabalho para os dirigentes. São aqueles que mais faltam, que vai chegar atrasado. Certo? Falta sem motivo justo. Mas o médico, para começar a trabalhar, ele não tinha que ter essa educação disciplinar dentro da doutrina? Ele vai ter com desenvolvimento aí. E também tem que desenvolver antes de Não, se for começar, desenvolver antes, ele não vai desenvolver nunca. Não, ele tem que ter outro estudo. Não, Você ele tá vai... não mediúnico sem ser A mediunidade autorização. chama você. Lá com 16, 17 anos, você tem alguma disciplina? Mas na Você tem casa alguma disciplina? espírita não tem um direcionamento Tem, aí. para Tem. Vai estudar, isso. vai participar de reunião, vai começar a educação mediúnica, aí que ele vai se educar. Pois é. E um dos itens da educação é disciplina, pontualidade e assiduidade. Eu já
médicos que trabalham só na desobsessão, na reunião, e não faz estudo nenhum, assim, um grupo de estudo, sério. Não, mas aí é uma questão, nós não vamos entrar nesse mérito. Não precisa. Porque em tese todo mundo tem que estudar em casa. Né? Em tese todo mundo tem que Porque como é que o senhor... estudar em casa. O senhor Nora falava assim, você entra para a doutrina, Sim, ué. a doutrina entra em você, e a doutrina sai de você. Sai pelos hábitos, Pois sentimentos. é. Exatamente. E pela disciplina. Mas isso demora. Não, a disciplina você vai aprender com o tempo, minha amiga. Meu amigo. Com o tempo aí. Porque o processo não é. Você vai barrar o elemento de trabalhar porque não tem disciplina, você vai desenvolver a disciplina no trabalho. Tá, mas você mesmo acabou de falar que... Você Não falei isso não. São os que dão mais trabalho, porque não estão acostumados com a disciplina. Mas a frequência é uma disciplina. Eles não dão mais trabalho porque Pois é. não estão acostumados com a disciplina. E você falou que se faltar... Faltar 3 vezes sem avisar, Não. sem motivo sério, pode ser cortado. Então, porque não está ainda dentro dos princípios do... Mas eu não tenho como eu desenvolver isso em outra área, desenvolver no trabalho. Você não pode fechar a porta. Como é que você sabe se a pessoa tem ou não tem disciplina? Você sabe? Só se reconhecer, né? Você pode afirmar com certeza que a pessoa tem ou não tem disciplina? Quando eu conheço a pessoa, eu posso. De outras vidas que ela não tem? Não. E nessa existência ela está um pouco relapsa? Você não sabe. Não, acho que não tem como saber. Você não sabe. Se a pessoa ela foi disciplinada várias existências. Não sei não. E nessa ela está um pouco relapsa. Você não sabe. Você está entendendo? Porque ele não evolui em linha reta assim. Né? Você não evolui. Tem gente, por exemplo, que morreu lá no circo romano, lá no Coliseu, destroçado pelas feras. Desencarnou como cristão. Foi lá para o lado de Jesus, é o que todo mundo pensa? Não. Tem que reencarnar. Aí onde que eles reencarnaram? No seio da igreja ao longo do tempo. O que aconteceu com a igreja? Ao longo dos séculos. Inquisição, tiraram a reencarnação, não é? Aboliram o casamento, celibato, os mesmos espíritos. Os mesmos espíritos que não negaram Jesus, morreram no circo. Porque uma coisa é você fazer uma ação assim pelo entusiasmo, pelo amor ao mestre, mas outra é você, ao longo de várias existências, dar o testemunho. O mesmo caminho. Não é? Não se perde, né? Então, por isso que a gente tem que ter paciência. É bem Tem que ter paciência. individual. Oi? É muito individual. É muito individual. A gente não tem como fazer um julgamento, Exatamente. não é? Então tem que ter. Por isso é que tem norma. Tem norma a reunião, tem norma. Se não seguir a norma, a gente vai chamar, conversar. Se persistir, nós vamos ser obrigados a tomar outras providências. Para o trabalho não sofrer com aquele indisciplinado. Porque aquele indisciplinado, ele vai ser nós vamos ver aqui, mas vai ser aqui, ó, calcanhar. Ponto fraco. Tá certo? Por isso que ele tem que se compenetrar. Porque nós estamos trabalhando aqui, não é para o dirigente da casa, né? Para o presidente e o coordenador. É para nós mesmos. E para os espíritos. Com os quais nos comprometemos antes de encarnar. Ainda tem essa questão. Porque lá você promete, nós prometemos mundos e fundos. Verdade. Os espíritos nos recolhem todos amarrotados no umbral. Todo mundo amarrotado. Vai para a colônia, Isso é amarrotado. passa o ferro, né? Com o tempo passa o ferro, fica lisinho, Vai ver o bonito. filminho. Ainda mais eu gosto de passar. Não é?
Aí eu tenho que reencarnar para passar aquela lisura para o corpo físico. Porque você foi lá para um umbral amarrotado, porque você já estava amarrotado aqui dentro do corpo físico, na existência. Por causa de maus hábitos, vícios, opção de coisa. Indisciplina, né? Falta de comprometimento, e vai por aí. Os espíritos falam muito aqui na sexta-feira de comprometimento. Comprometimento é uma palavra que, talvez aquele irmão que é o primeiro que manifesta, é o que mais usa. Comunhão, comprometimento. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a sua semente, aí são a questão dos hábitos. O cabo de guerra, entre o que a razão quer que seja produzido e o que o instinto ainda realiza. Sementes define padrões que germinarão e crescerão. São as coisas incipientes, a semente. Quando você não está feito a uma disciplina, a um compromisso, alguém pode sugerir alguma coisa, você lança a sementinha. Aí você fala assim, eu gostei disso aí, vou lá. É uma sementinha que... Então, por isso que é importante essa questão, né? Porque quando a gente se compromete com o trabalho, a gente adere àquelas disciplinas relativas àquele trabalho espírita, as normas, as diretrizes, nós estamos entrando num processo de renovação interior. E não estamos percebendo. A gente costuma ver médios indisciplinados que reclamam do dirigente, do coordenador, porque não compreenderam ainda o... Estou falando que o coordenador sempre está correto, não, mas se o coordenador está baseando suas diretrizes na obra da codificação e na literatura, ele está correto. A pessoa pode não gostar do caráter, mas é uma questão pessoal da pessoa. Não gostar do caráter, não gostar do... Aí já não é um problema do coordenador, é do caráter. O coordenador também está em luta para mudar, para melhorar. Assim como todo. Então a questão é, muitas vezes as pessoas, elas preocupam demais com as outras pessoas do que com o trabalho em si mesmo. Então o que acontece? Elas vão focar no defeito. Focar no defeito. Não vai dar certo. As falhas, né? O Evangelho fala no capítulo sobre a indulgência. Exatamente. Indulgência. Então, se nós focamos no estudo, no trabalho, na disciplina, no comprometimento, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Nós não vamos ver defeito do outro, não. Não vamos ver defeito do outro, não. Porque o foco é o trabalho. Você vai ver o defeito quando a pessoa se tornar relapsa. Né? Chega atrasada com muita frequência, falta com muita frequência, aí você começa a ver que tem um problema. Certo? Então, foco, trabalho e estudo. Senão vai ter sempre uma inimizade aqui. Ó. Porém, inimizade entre ti e mulher. Sempre vai ter uma inimizade, que é o sentimento interno inamistoso de prevenção contra as pessoas. Prevenção contra as pessoas. Esta te ferirá a cabeça. Então, esse ferir a cabeça simboliza, né? É o símbolo de que o sentimento nobre não permite que ideias infelizes encontrem campo na mente. O sentimento nobre. Como é que é, Júlio? Repete.
O sentimento nobre não permite que ideias infelizes encontrem campo na mente. Por isso é que o símbolo aí, esta te ferirá a cabeça. São as ideias transformadoras que nós vamos receber. A ferida na cabeça, né? Ferida de morte, ferida de morte, a morte do homem velho, a morte do padrão velho, né? Mas o padrão velho só vai morrer quando os novos estiverem se apresentando. Então o elemento é indisciplinado, mas ele se dispõe a participar, cumprir as normas. Então o esforço por cumprir as normas significa virtude em desenvolvimento. Então o elemento pode ser um espírito novo que ainda não tem disciplina, mas ele se dispõe a adotar a disciplina, ele vai desenvolver a disciplina. Ao contrário, né? Que a gente viu antes, né? Como assim? Entre a tua semente e a sua semente. Semente é obra. Semente é obra. Ah, tá. Pensamento, palavra, ação. Obra, exemplo. Ah, tá. E ele está no campo do sentido do É, pensamento. aqui no campo da ideia, né? Da ideia. Ferirá a cabeça. Tá. Campo da ideia. E tu lhe ferirás o calcanhar. Aí nós estamos falando aí do fundo da base de sustentação. O calcanhar de Aquiles. Nosso amigo lá do passado. Né? O calcanhar de Aquiles é o ponto fraco. Às vezes o ponto fraco isso é muito comum, estou falando em mediunidade. O ponto fraco de muito médium, de muito espírito, é o melindre. O melindre não aceita corretivo, não aceita ponderação, não aceita que chama atenção. Melindre. É isso o quê? Amor próprio, orgulho, vaidade. Então, porque faz parte para desenvolvermos a humildade, eu já falei aqui. Né? Por isso que acontece muita divisão nas casas espíritas, no movimento espírita. Inclusive até brincar, né, que o movimento espírita tem muito cacique e pouco índio. Então, pouca gente é submissa a normas, submissa a comandos. Mas é um grande desafio se você for pensar realmente, porque como nós somos espíritos imperfeitos, habitamos um plano de, né, prova e expiação. Então, nesse campo aí do médium ser educado ou ser, né, conscientizado disso, é um grande desafio para quem, né, o lugar que você ocupa, por exemplo, aí, é uma tarefa realmente assim. Aí a gente tem que estabelecer estratégia. Na sexta-feira eu estabeleci uma estratégia, porque a gente não estava conseguindo que as pessoas ficassem em silêncio antes da reunião. Então, para não desgastar, né? E eu elaborei essa estratégia, estudar. Vamos começar a estudar. Porque aí todo mundo pode conversar, mas sobre estudo. Aí acontece uma coisa curiosa. Chega no estudo, ninguém quer comentar. Por quê? Está acostumado com conversa, jogar a conversa fora, prosear descontraidamente, descontraidamente, entendeu? Aí quando chega na hora do estudo, que é a hora de prosear com proveito, não quer, não faz comentário. Isso aí nas reuniões mediúnicas? No estudo preparatório. Ah, preparatório. Eu não era muito preparado, não, né? Você lembra o dia que eu falei lá no negócio com a mulher lá?
Falei que ia bater na perna dela, que ia chutar a perna. Mas não pode, né, meu amigo? Aí não, Pode isso é, não, isso é uma indisciplina. Aí outra Nós coisa, estamos falando aqui da indisciplina aqui, exatamente isso, tem que ser disciplinado. É indisciplina. Não pode, não. O que você quer falar? Não, tô falando que não é sobre isso, é sobre o comentário, entendeu? Foi comentário. Entendeu? Só comentário do estudo. Quem que ia falar alguma coisa aí? Você, né? Não, eu só falar que isso aí que você adotou é uma diretriz para É, tentar. estratégia. Pois é. Mas que veio dos espíritos, né? Não foi eu tive a intuição, mas não foi minha ideia. Mas Tipo assim, já está demorando a ter uma estratégia aí, entendeu? é isso que eu queria falar. Porque são 2 anos de reunião, Tempo é. Tempo. 2 anos de reunião. E até hoje a gente tem que brigar com o básico. Uhum. Então, vamos estudar. Tem que ter estudo. Por quê? Porque a velha tendência, nós estamos tratando disso aqui, gente. Ó. A velha tendência. Homem velho. A velha tendência. Então, o calcanhar representa que é o ponto de sustentação, então a gente vai descobrindo com o tempo o que é que nos sustenta, de fato. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, participar dos trabalhos, a gente vai perceber a luta interna, a gente vê o que a gente gostava, que ainda causa dificuldade. Então tem que perseverar até criar aquela afeição pelo trabalho que vai fazer com que a pessoa se esforce por superar todo e quaisquer impedimentos que surjam para vir na reunião. Interessante isso aqui, né? Não vai se entregar com facilidade ao que está retendo, impedindo de vir, mas vai lutar para superar, que é o que o André Luiz fala. Lutar para superar. Até porque no caso de parentela que complica caminhar, nós temos que dar um exemplo diferente para aqueles espíritos que são os parentes. Que são, às vezes, os que mais contrapõem dificuldade para o participante da reunião. Pessoal, eu tenho agora um trabalho sério, eu preciso ir e vai. Porque a gente no passado deu exemplo de coisa muito ruim para parentela que está conosco. Gente. E hoje eles estão conosco de volta para dar o exemplo contrário. E muitos de nós nos entregamos ao... Isso acontece de modo geral aí, que a gente vê. E se de tudo ainda não der conta, procura um psicólogo para trabalhar. Porque isso é muito psicologia, você identificar aí o que está difícil e trabalhar isso internamente. Mas nós temos o maior psicólogo de todos, que é Jesus, né? Jesus, mas ainda assim, se tiver difícil ali de ler as boas obras, frequentar uma casa que te estimule ao estudo, ler, seja o que for. Se tiver um trabalho destinado a desenvolver essas fraquezas, desenvolver no sentido mesmo de trabalhar. Mas é como tu disse, que a primeira coisa é conhecer a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Exatamente. E a gente sabe. Eu também acho que intimamente todo mundo sabe. Como diz o outro, né? Aqui não tem bobo não, né, Margarida? Não, nós sabemos que Tem inocente, não. as nossas quedas. Sim, as nossas tendências. O que é que eu digo? Somos todos inocentes. Não, fica. Versículo 16, então. Alguém quer fazer um comentário aí sobre o versículo 15? Então, esse ferirá o calcanhar que você... os companheiros espíritas, eles vão, no bom sentido, vão ferir o ponto fraco da pessoa. Que nós estamos falando aqui. Às vezes o ponto fraco é indisciplina, a pessoa não tem disciplina. Então, vai ferir o calcanhar, não é isso? A rotina vai ferir o calcanhar.
Aí vai ter gente que vai dar conta, gente que não dá conta. Vai procurar uma tarefa que dê conta. Todo mundo tem um ponto fraco, né? Todo mundo tem um ponto fraco. Enquanto não é perfeito, tem um ponto fraco. Né? Às vezes tem muito. Quando eu pensei isso, eu pensei, ponto fraco, eu estou procurando um. Mas daí tem um que às vezes é mais. A pessoa Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Viu? O amor cobre a multidão dos pecados. Se você investe na tarefa que você está participando, investe naquela tarefa, você vai cobrir várias áreas da sua personalidade com aquela dedicação. O estudo, ele amplia muito a vida particular da gente, no sentido. Claro. Você vai tomar uma atitude, você lembra de uma coisa. educação, né? Exatamente. Tem os espíritos amigos que vão te ajudar, soprar, intuir. No início também é complicado, depois a gente tem que ir persistindo até a gente conseguir. A gente não consegue de primeiro, não. Agora ainda não. Nas outras vai melhorando. Paulo teve que cair, ficar certo. Verdade. Paulo chegou naquele determinado momento, Mas Paulo já tinha bagagem, né? Estou falando, tem que ver o que ele já tinha carregado. Ele tinha uma bagagem, ele só não queria colocar aquela bagagem sobre os pés de Jesus. Mas já estava sobre os pés de Moisés. Uhum. Tinha uma bagagem. Ele tinha professor que ensinava. Não, ele tinha bagagem. Ele era um espírito preparado. Tinha bagagem. Ele só não quis se entregar a Jesus, mas ele quis se entregar a Moisés. E quando ele caiu no cavalo, que ele viu Jesus, aí ele... Ele era fiel ao que ele fazia. O que ele já tinha, ele já entregou para Jesus. Ele já tinha. Nós estamos ainda construindo. Nós não temos. Ele também construiu. Ele foi construindo até chegar, Madalena, até chegar na altura que ele chegou. Nós vamos chegar também. Não vai depender de nós. Moisés também, né? Sim, Moisés também. Ué. Exatamente. Moisés, lá no Monte Tabor, se apresentou iluminado para Jesus. 1.200 anos depois. Não era qualquer espírito. Era um gigante. Uhum. Moisés e Elias, os dois, né? Tinha acabado de desencarnar com João Batista. Uhum. Cumpriu a sua missão. Então, espíritos que já vinham sendo preparados ali, seio do povo hebreu, para aquelas tarefas ali, aquela missão, né? Não foi à toa que ele foi criado no palácio, né? Para ter toda aquela estrutura sábia que ele tinha. Tinha bagagem. Ele não caiu de paraquedas lá, não. Entendeu? Tinha bagagem. Que vai ser construído para ele, né? E bagagem de vidas. Ali ele foi relembrar o conhecimento que ele tinha. Ele aprendeu, estudou reencarnação, ali no templo egípcio. Foi iniciado para relembrar o que ele já tinha, já sabia de bagagem. Jesus falou, isso aí tem potencial. Vamos jogar ele lá no cesto, lá na água, que ele vai dar certo. Muito bem. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição é concepção, tá? Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós estamos lembrando, né? Sempre lembramos aqui que não estamos falando de homem e mulher biológicos, não. Instância psíquica. Vamos repetir os mesmos erros das religiões aí que A mulher tem que ser submissa. falam, que instruem que a mulher tem que ser submissa. Não. Aqui nós estamos falando de razão e de sentimento. Que o espírito não tem sexo, ele reencarna homem e mulher segundo a necessidade. E a mulher disse, representando aqui o controle da razão sobre as emoções. Então, a razão tem que controlar a nossa parte emocional, parte de sentimento.
Sempre está no controle. Multiplicarei grandemente a tua dor. Aqui é por quê? Por que está sendo dito isso? Multiplicarei grandemente a tua dor. Nós estamos lidando aqui com consequências da lei de causa e efeito. A desobediência às diretrizes divinas tem como consequência a multiplicação da dor. Esse é o significado. Certo? Se a gente escolhe o campo da indisciplina, nós vamos atrair pessoas pela lei de atração. Com aquela indisciplina. A indisciplina é um sentimento. Eu estou irradiando. Então eu atraio espíritos indisciplinados. Pessoas indisciplinadas. E, consequentemente, com pessoas indisciplinadas, vêm as situações e circunstâncias para eu aprender que eu preciso ser disciplinado. A dor, as decepções, as dificuldades. Então, multiplicarei grandemente a tua dor. Mas a partir do momento que o espírito arrepende, e que deseja mudar, então entra a misericórdia. Então a dor é minimizada. Que é o que nós vemos quando estudamos as obras de André Luiz, preparativo para uma reencarnação. Né? Minorar acontecimentos. E às vezes o arrastamento que a pessoa naturalmente tem, naturalmente vai atrair grandes dificuldades na próxima existência. Mas aí a misericórdia entra, não, você não precisa lidar com esse montante de dificuldades. Você vai ser médium. Vai lá no Camilo Chaves, você vai ser médium lá. Pronto. Então você vai reparar pelo amor. Parar pelo amor, do trabalho. Aí se o médium é indisciplinado, é rebelde, não concorda, então larga tudo, aí ele volta para o regime da multiplicação da dor. Ele fechou a porta para o recurso da misericórdia. Tem caso, exemplo disso no livro Missionário da Luz. E vai por aí. Então, multiplicarei grandemente a tua dor. E a conceição, né? A dor e a conceição, ou a concepção de quê? Ideias, palavras, ações. Porque pensamento, palavras, ideias e ações nascem do casamento interno da razão com o sentimento. A razão e o sentimento geram, está lá no livro Pensamento e Vida. E eram ideias, palavras e ações que são obras. Consequentemente, sentimentos vão sendo alimentados. Aí Kardec vai dizer no livro do Céu e Inferno, por que aumenta o sofrimento? Porque uma nódoa já existente, a gente acrescenta outra nódoa. Por isso que você falava mal dor. Mancha. Você indisciplinado, pouco afeito à humildade, você vai só acrescentando arrogância, prepotência. Vai só agregando. Aí, os sentimentos nódoas. Então, vamos aproveitar a tarefa, gente. A tarefa que a gente desempenha na casa, ela é escola para a nossa transformação moral. Aproveitar. Aproveitar as normas, diretrizes dos livros,
da casa, para a gente crescer. Na igreja católica, eu não tinha muito estudo, não, mas eu tinha muita tarefa. E isso educa também. Não, mas é lógico que educa, ué. Tanto que no mundo espiritual, o espírito começa a trabalhar logo. Você Não começa? responsável com as tarefas. Começa do básico. O André Luiz começou a trabalhar onde? Lá na Câmara de Retificação. Uhum. Começa do básico, depois vai... Ser promovido. Ser promovido. Porque a gente carece de humildade, né? O elemento era médico, era posudo, médico. Né? Achou que ia ter um gabinete lá com o nome dele. Não, você vai lá na Câmara de Retificação lá. Limpar vômito de... Acho bonito aquela parte que ele... Precisa de humildade para começar dos trabalhos humildes. Achou que já ia atender lá. Aí depois, quando vai reencarnar para consolidar na Terra. Tem que demonstrar no corpo. Durante o esquecimento do passado, não vai lembrar do que teve na colônia. Por isso que é lento. Por isso que é lento. Vai vir com a tendência, vai vir com uma tendência, uma vocação. Os espíritos amigos vão inspirar, mas contra tudo isso tem a tendência, que é o hábito antigo. Ela não vê, aí os espíritos não têm como derrogar leis da natureza. Por isso que é lento, por isso que é demorado. Então vocês vão se lembrar que no livro Mensageiros, por exemplo, saía de lá uma infinidade de medianeiros preparados para a reencarnação, não era um número enorme? Cadê essa turma? Por aí. Cadê? Está perdida por aí. Por aí. Perdida. Se perdem. O movimento espírita não é um movimento espírita pujante como era. Está sumido no mundo aí, perdido no meio das emoções, das confusões. Né? Por quê? Saiu de lá com muito ideal, mas na hora de consolidar não conseguiram. O homem velho continuou ditando as normas. Então, aí vai ter condutorafis. Então vai ter que lutar para desenvolver, por exemplo, criar uma virtude de comprometimento. No caso da nossa, estou falando da nossa tarefa aqui mediúnica. Para criar uma rotina de comprometimento natural, afetivo, prazeroso com o trabalho, vai lutar contra as imperfeições. Por isso que é com dor, porque você vai ter que renunciar a uma festa para vir para a reunião. Certo? Né, quando o André Luiz fala de desobsessão, por exemplo, festa de aniversário não é motivo para faltar, por exemplo. A pessoa está disposta a essa renúncia? E um dia vai chegar um momento que vai conflitar, né, a reunião com a festinha. Né? Certo? Alguém vai falar assim, não, mas isso é muito rigor. Não. Mas nós temos que ter rigor conosco, porque nós não deixamos levar, certo? Porque nós temos que dar exemplo para aquelas pessoas ali que estão, né, na vida larga ainda, não entenderam muita coisa. Então, é exemplo. Então, criar uma cultura, uma afeição. Né? Não é isso? Tem gente aí que não tem afeição pelo time de futebol, faz sacrifício pelo time de futebol. Por que não pode fazer pela reunião mediúnica? Por exemplo.
exemplo, no nosso caso aqui, certo? Afeição. Bom, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então aqui nós estamos falando estritamente do controle da razão, o domínio da razão sobre o desejo. Desejo, que é a palavra aqui. E o teu desejo será para o teu marido. Então nós estamos trabalhando aqui para desenvolver um desejo novo, que é o desejo de estar aqui. Desejo de estar aqui. Certo? André Luiz tem uma frase muito interessante no livro Desobsessão, que é o seguinte, que a gente aprender a já antecipar possíveis impedimentos que poderão nos impedir de vir na reunião, lá na frente, no dia da reunião. Antecipar. Já começar a antecipar. É quando você já está altamente comprometido. Você já sai de uma reunião, já está pensando na próxima. Já começa a trabalhar lá naquela semana para aquele compromisso. Alguém vai dizer assim, mas isso aí é fanatismo. Não, você já preparando para aquele compromisso, você já está no processo, está se desenvolvendo, se transformando. Está se desenvolvendo, se transformando. Você está meditando, de vez em quando você pensa na reunião, pensa na comunicação. Então você está se transmudando, está lentamente se transformando e não percebe. É um comprometimento com compromisso. É. Isso demora, vai demorar quando acontecer isso. Demora. Não quer desanimar, não, mas demora. Porque você tem que investir, né? Investir. Né? Tem que investir. Criar uma rotina de. E aí deixa de ser obrigação, se torna um prazer, entendeu? E o teu desejo será para o teu marido, não é? Ele te dominará. Então, em tese, o nosso marido é Jesus. Em tese, ele é o padrão de um novo sistema filosófico. Se nós não nos afeiçoarmos a Jesus, nós vamos nos afeiçoar a um outro padrão filosófico qualquer. É da lei. É da lei. É aquela... Saber o que a gente quer. Padrão filosófico, não é a pessoa Jesus. Né? Nós vamos desenvolver idolatria. Mas é o padrão filosófico que ele representa. Que é o nosso desafio de vivenciar na Terra. Então, nosso tempo está esgotado. Na semana que vem a gente entra no versículo 17, tá? Que Jesus nos ilumine.